Olá, tudo bem? Olha aqui de volta. Bom dia para todos. Tô muito feliz de ter conseguido ler esse capítulo. Esse capítulo, sabe aqueles capítulos assim que você não dá tanto, mas o conteúdo em si é fantástico. E eu percebo que isso assim é algo muito importante, muito importante na minha vida, né? Tudo que eu falo com vocês é porque aconteceu comigo primeiro, né? Tá acontecendo na realidade. E o capítulo é capítulo 5, Seja Positivo. E aí eu anotei algumas coisas, né, que eu achei bem interessantes. Mentes positivas produzem vidas positivas. Pensamentos positivos de fé e esperança vão gerar resultados positivos. E da mesma forma, pensamentos negativos, medo e dúvida, vão gerar muitas vezes situações e cenários não tão bons assim, né? E aí eu achei interessante porque aqui ela aborda que muitas vezes a gente tem medo de ter esperança, muitas vezes porque nós fomos muito machucados e porque nós carregamos ainda traumas do passado, né? Então ela traz isso, que a gente simplesmente esquece de olhar para tudo que está acontecendo de bom na nossa vida, esquece de olhar que já passou e muitas vezes a gente não consegue de fato ter esperança porque a gente está muito machucado. Então são tantas frustrações, né, que muitas vezes a gente acha que a gente não pode suportar. Sabe aquela coisa assim, pra que eu vou fazer, sendo que deu errado tantas vezes? Pra que eu vou abrir novamente um negócio? Pra que eu vou, sabe? Esse pra que é uma frase assim, meu Deus, falo até que é demoníaca, porque olha, muitas vezes esse pra que tá carregado de incredulidade, tá com peso assim de negativismo absurdo. E aí quando eu falo de negativismo é no aspecto não super sonhador, né? Porque não é no sentido de não, você tá falando que tudo é positivo, não, mas da gente aprender a ter reações positivas diante de qualquer cenário. Não é você desconsiderar a situação de fato, mas é você esperar pelo melhor, fazer a sua parte. Pode ser que não dê certo, mas já parou pra pensar que esse pensamento muitas vezes te auto-sabota? Imagina se todas as vezes que a gente começasse um negócio, começasse em um trabalho novo, começasse um projeto, um relacionamento, a gente pensasse que você vai dar o seu melhor. E isso é bíblico, né? Na Bíblia fala que fazei todas as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Então, se caiu na sua mão, faça o melhor, da melhor forma possível. Se vai dar certo ou não, aí não é o nosso controle. Mas muitas vezes a gente se auto-sabota, a gente começa já não dando o nosso melhor, a gente já tá literalmente auto-sabotando, né? Uma auto-sabotagem. Então, muitas vezes a gente se recusa a ter esperança, né? Pra gente não ser desapontado. É como se fosse assim, o medo, aliás, a necessidade de ser protegida é maior do que a vontade de dar certo, sabe? Não, eu tô muito machucada, eu não quero ser machucada de novo. Então você faz de tudo pra você não ser machucado. Só que você esquece que aquele machucado foi um episódio específico da sua vida, né? Que nem, por exemplo, quando a gente vai no restaurante e passa mal, sei lá, a gente comeu alguma coisa e deu piriri, por exemplo. Você para de comer? A gente não para de comer, né? A gente continua comendo. Então, por que a gente é assim com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, né? Então, realmente, assim como na Bíblia fala que a fé, ela é literalmente o escudo. Se você não tá com uma fé firme, realmente, assim, nada na sua vida vai prosperar. Porque você sempre vai pensar que no final não vai dar certo. E você vai reproduzir esses resultados, né? Então, evitar ter esperança é um tipo de proteção contra a possibilidade de ser machucado, né?
Aí eu escrevi aqui também uma frase, né? Você luta para não ser machucada. Você luta mais para não ser machucada do que para ser curada e receber a sua vitória. E isso é muito forte, né? Então, se você se encontra assim, você está em um estilo de vida negativo, porque é um ciclo de frustração. Eu não me dedico quanto eu deveria me dedicar, eu alimento pensamentos negativos, e aí, de fato, não vai dar certo, ou pode até ser que, pela graça de Deus, né, dê certo, mesmo você não fazendo, não agindo de maneira positiva, e dê certo. Mas muitas vezes você não vai estar vendo todo o seu potencial, sabe? Então, às vezes, eu até falo isso muito, assim, de mim também, que eu vejo que eu planto, mas às vezes eu mesma me auto-saboto, porque eu não volto para colher o que eu plantei. Isso é uma auto-sabotagem, né? Então, calma. Se você está assim, eu também luto com isso, tá todo mundo lutando com isso, tá tudo bem. Tomar café aqui. A gente tá vivo, você tá vivo, tá viva, então vai dar tudo certo. A gente tem que reconhecer o negativismo, mas também não se condenar por isso, entende? Porque não vai adiantar você pensar, ai, Amanda, eu sou assim mesmo, nossa. Aí vai voltar pro mesmo cenário. Então, cara, vamos fazer algo diante de tudo isso, né? E aí a Joyce conta que ela sempre tinha um padrão de vida assim negativo, né? E de fato aconteceu, né? Pra quem não conhece a história da Joyce Meyer, ela foi estuprada pelo pai. O irmão dela veio a se suicidar. Assim, tudo aconteceu com essa mulher. Eu nem tô lembrando de tudo que aconteceu com ela, mas só por aí você já vê que a história não foi fácil. E essa mulher, ela produziu vários livros. Ela é uma palestrante super renomada e ela é maravilhosa. Eu amo a Joyce Meyer. Todo o conteúdo que ela posta, assim, eu acho que são conteúdos muito bons, carregados de experiências e palavra de Deus viva. Então é bem bacana. Então ela comenta, né, que de fato tinha acontecido muitas coisas ruins e que ela tinha medo de acreditar que coisas boas poderiam de fato acontecer, né, na vida dela. E isso, gente, acontece muitas vezes quando a gente tá machucado e quando a gente não trata as nossas feridas, né. O ponto não é ter a ferida, o ponto é a gente ignorar. Muitas vezes a gente carrega muitas máscaras, né, porque a gente não quer expor, às vezes nem pra Deus, que a gente tá ferida. É uma loucura isso, né? Assim, a gente vive numa sociedade tão superficial que muitas vezes você se abrir e você falar que você não tá bem pra um amigo, até no seu relacionamento, sou estranho. Porque existe uma cobrança que você tem sempre que tá bem, porque o mundo das pessoas é maravilhoso. E, infelizmente, isso acaba distanciando, né? Eu acho que essa coisa da gente se conectar pelas redes e faltar esse olho no olho, de você estar na mesa, de você marcar, sabe? De ver uma amiga, de conversar. Muitas vezes a gente olha assim, não, mas eu sigo todo o conteúdo dela. Ah, mas eu tô curtindo, a gente se fala sempre no WhatsApp. Isso é tão raso. Porque uma verdadeira amizade, ela nasce na intimidade, né? Então, como é que você vai se abrir para alguém que você não tem intimidade? E muitas vezes a sua cura, ela começa no você se abrir para alguém, né? Você se abrir para Deus, você se abrir para um amigo, você se abrir, enfim. Então, a gente tem que cuidar muito disso, de você não deixar as amizades de lado, de você não deixar perder a sua intimidade, né? Assim como com Deus também. Então, muitas vezes a gente, né, deixa os compromissos virem e a gente acha que Jesus, ele tá na igreja no domingo e só. E não é assim, né? Todos os dias a gente é agraciado pelo Espírito Santo e ele coloca no nosso coração toda a presença dele para que a gente possa se conectar com Jesus. Então a gente não
não precisa, sabe? Na realidade, assim, não é nem questão de necessidade, porque Deus é Deus, né? Ele é perfeito, mas eu até vejo assim na minha mente, é como se você comprasse um ingresso de uma grande festa e você ficasse sempre numa uma partezinha de longe. E aí a festa tá lá, tá acontecendo, a galera tá gritando, comendo, bebendo, se divertindo horrores. E você tá do lado de fora, só escutando a festa, sabe? Então eu acho que você ter um relacionamento superficial com Deus é assim. Você acaba desfrutando de tudo que você poderia experimentar da vida, né? E essa é a vida abundante. Muitas vezes, para você ter uma vida abundante, não precisa grandes coisas externas acontecerem na sua vida, mas simplesmente de um posicionamento seu, simplesmente de você querer mais, né? De você falar, cara, eu não tô bem, sabe? E tá tudo bem eu não estar bem. E não precisa se cobrar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu nasci num lar e meus pais, né? Tem um lado bom, né? O lado ruim, mas de muita crítica, de muita cobrança. Então a gente cresce se autocriticando, sabe? Muitas vezes eu faço uma coisa linda, aí eu olho, sabe? Para aquela parte que não está tão perfeita assim. E a gente tem essa mania com a gente, e a gente tem que quebrar isso, sabe? A gente precisa aprender a olhar pra gente de uma forma positiva também. Então, quando eu trago esse tema de frustração, de pensamentos, de trauma, de necessidade de cura, é a gente olhar e não se criticar. Falar assim, nossa, realmente, tem essa área que não tá tão legal. Tem isso que eu preciso tratar. E aí, como que você vai, diante disso, né, olhar para toda essa situação, esse cenário, e se olhar com amor, né? Então, Jesus, ele vai te ajudar a você enxergar, porque, gente, a cura, eu gostaria que fosse algo do tipo, olha, vai lá na farmácia, eu vou te prescrever. Não é assim. Ela é um processo, né? Então, se alguém vende uma fórmula muito rápida, muito milagrosa, é um processo. Como tudo na vida é um processo, sabe? Então, vamos viver esse processo. Se até aqui não tá legal, se você não tá tendo resultados positivos, se você tem pensamentos e crenças negativas, se você não tem amor por você mesma, se você tem raiva, falta de perdão, então esse é um indício que você precisa de Jesus, né? E ele tá disponível. Assim como ele está disponível para mim, no meu caminho de evolução, ele está disponível para todos aqueles que queiram viver essa vida abundante, serem livres de verdade. Então, vamos ser livres? Vamos ser livres. Ó, eu tô vendo que esse conteúdo, eu até comecei a ver, falei, nossa, acho que vai demorar. Talvez eu até picote aí 2 ou 3 partes. Porque eu sei que quando é menos tempo a galera vê mais, né? Mas aí vamos ver o que eu vou fazer. Então, em Mateus 8,13 fala, seja feito conforme a sua fé. Qual que é a sua fé? Né? Como que está a sua fé diante da sua vida profissional? Como que está a sua fé diante da sua família, diante dos seus sonhos? Você realmente acredita que coisas boas podem acontecer com você? Você realmente acredita que todos os dias você levanta e existe um propósito, existe uma luz dentro de você que você carrega e que você tem uma missão no mundo? Então a gente precisa pensar coisas boas e ter crenças boas, porque isso de fato vai gerar os seus resultados. Então a Joyce comenta que tudo que ela acreditava era negativo, então naturalmente aconteciam coisas negativas, né? Claro que mesmo pensando coisas boas e positivas, pode não dar certo, né? Que é um pouco do que eu comentei no início. Então, cara, eu fiz de tudo, levantei, fiz e aconteci, não deu certo. Até diante disso, vocês podem ter uma visão positiva, sabia? Por exemplo, eu acordei e tal, sei lá, quebrei alguma coisa, me atrasei pro meu trabalho, por exemplo. Poxa,
eu tenho um trabalho. Poxa, se eu atrasei, será que poderia ter acontecido um acidente de carro, um livramento? Então, assim, gente, não é fácil o que eu tô falando pra vocês. É um desafio mesmo, né? Eu, assim, luto muito por isso sempre, mas a gente precisa ser diferente. Porque a gente é o sal da terra. Se a gente for ser igual a todo mundo, entendeu? Não vai fazer diferença, vai ser só mais um. Então, vamos trabalhar isso, vamos procurar olhar a vida por um ponto de vista positivo, mesmo quando não der certo, né? Então, comecem a pensar positivo agora em qualquer situação, né? E uma das coisas que eu trouxe também, que eu acho que é interessante também, para vocês refletirem. Peraí, gente, tomar café aqui. É o cuidado com o sentir. Que às vezes a gente fala assim, mas sabe o que é, Amanda? É que eu senti que não vai dar certo. Eu senti que essa pessoa não gosta de mim. Então, assim, você pode até sentir, guarda. Não é pra você, não vou considerar nada do que eu senti. Não. Beleza, eu senti isso. Mas leva isso pro campo da razão. O que me faz sentir assim? Me faz sentir por isso, isso e isso. Isso, de fato, é uma certeza ou é a sua percepção? Porque, às vezes, a gente fica num campo de negatividade e quando você vai ver o porquê... mas por quê? Porque eu tô me sentindo... mas... né? Então, vamos trazer mais razão para esses sentimentos negativos, né? Um outro ponto também que eu queria trazer. Às vezes, a gente fala algo positivo e alguém é negativo. E aí, às vezes, a gente sente raiva. Isso já aconteceu. Isso acontece muito comigo, às vezes. Eu tô assim, tipo, super positiva e a pessoa... Não vai dar certo, não sei o quê, pra que fazer isso e tal. E a gente critica a pessoa que está com uma frase negativa. Mas isso também é ser negativo. Olha que loucura, né? Tô trazendo alguns pontos porque, às vezes, você não fala palavras negativas, mas dentro da sua cabeça, o que sai do seu coração... que o coração são as fontes da vida. E você olha, não, mas eu não falo. Mas o que sai do seu coração também, diante de alguém que fala algo negativo? Você também tem que se atentar. Então, isso é ser negativo com a pessoa. Porque você também, às vezes, fala coisas negativas. Então, dê a oportunidade para você e para o outro de ser positivo. Porque todos nós estamos nesse caminho de evolução. Então, se alguém falar alguma coisa negativa perto de você, sugira algo positivo. Você não precisa vir com 10 pedras e criticar. Nossa, mas você é negativo, para que falar assim? Fala assim, olha, eu acredito que eu vou fazer tudo possível para dar certo, mas se não der, tudo bem, entende? Então, gente, vamos ser leves, de maneira firme e amorosa. Porque muitas vezes a gente também fala palavras negativas, né? Então a gente tem que sempre olhar nesse viés, que nós todos estamos nesse caminho aí de evolução, né? E muitas vezes a necessidade da gente parecer ser perfeito, né? Então assim, eu quero ser perfeito, não posso errar, né? E muitas vezes isso faz a gente agir com essa negatividade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Para quem é perfeccionista, né? E às vezes até fala assim, né? Gente, quem já falou em entrevista de emprego que é perfeccionista, achando que é um defeito ok, né? Gente, é um defeito péssimo ser perfeccionista. Para tudo. Por que eu falo isso? Porque eu tive a oportunidade de conversar com grandes CEOs. E a maioria dos CEOs, gente, eles não fazem as coisas perfeitas. Eles fazem, eles erram, eles voltam, eles corrigem rápido. Então, assim, esse perfeccionismo que você tem muitas vezes, ele tá carregado de negatividade. Porque você não quer errar de jeito nenhum. E você começa a ficar negativo pensando várias e várias coisas. Então,
Cara, para de tentar ser perfeito, entende? Analisa, não tô falando também pra você, à torta e à direita, né, agir de forma displicente. Mas, cara, eu estudei, eu fiz, que nem essa live aqui, por exemplo. Poderia ser melhor? Claro que poderia. Eu poderia colocar uma luz aqui, um light, aquele light lá no seu nome. Poderia colocar um cenário. Tudo poderia estar melhor. Mas é o que deu pra agora. E eu tô aqui conversando com vocês, interagindo. E é isso. E vai melhorar depois, vai crescer o canal. E é isso, sabe? Então, cara, faça. Se você sentiu algo bom, algo que vai te evoluir, por que não fazer? Faça! Então, a gente tem essa necessidade, né? De parecer ser perfeito. A gente tem que ter cuidado com isso, gente. Porque só quem é perfeito é Jesus. Pelo amor de Deus. Ok? Ok. E aí, a Joyce fala o seguinte, numa parte aqui do livro. Ai, peraí que eu comi uma bola. I'm sorry. Eu comi uma bola. Vamos em Romanos. Ó, fala assim. Todas as coisas cooperam com Deus, né? E sabemos que, tendo Deus como parceiro em suas ações, todas as coisas cooperam e se enquadram em um plano para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, por mais que as coisas não estão dando certo, isso vai cooperar para o seu bem. Então, reflete, muda suas atitudes e descansa que Deus, ele tá trabalhando na sua vida, no seu coração, na sua alma, né? Então, confia que está no processo. E aí, para continuar aqui, nós precisamos, gente, tirar a máscara, tá? Aqui fala muito disso, sobre você tirar a máscara, né? A gente precisa reconhecer a nossa negatividade. Como que a gente muda na vida, né? Por exemplo, uma pessoa que segue um padrão, ela segue pensando errado. Por exemplo, eu sigo pensando que sou burra. Você concorda que se essa sua frase, que você acha que você é burra, ela parecer uma verdade muito forte na sua vida, você não vai olhar para ela? Você não vai nem questioná-la. Não, eu sou burra. Está decretado, eu sou burra. O que acontece? Por que a gente tem tantas fortalezas na nossa mente? Isso até senti de falar agora lendo Romanos. Porque o que é mentira está intitulado como verdade na nossa mente, nosso inconsciente, nosso subconsciente. Então, a gente precisa, não é uma coisa assim, ai, como que eu faço, não sei o que, ai, eu preciso. Não, é assim que nem tomar água. Você precisa pedir para Deus te mostrar quais são as mentiras que vocês vêm acreditando por anos. Gente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que eu preciso entender que por detrás é uma mentira que está enraizada em mim? É essa pergunta que você tem que fazer para você. Para de olhar para o outro. Para de olhar, ai, mas a pessoa, não sei. Não, esquece. Olha para você, olha para sua vida, olha para os seus problemas, olha para tudo que você tem de bom e reflete. Que padrões eu tenho? Por que quando eu tô para chegar lá eu não faço? O que tá acontecendo? A gente precisa, gente, ter essa humildade. Por quê? Porque vai ser bom para você, vai ser bom para os seus filhos, vai ser bom para sua geração, vai ser bom para a humanidade. Cara, imagina se não existisse Martin Luther King. Imagina se não existisse tantos grandes homens e grandes mulheres que fizeram história. Madre Teresa de Calcutá e por aí vai. Gente, tem tantas pessoas. São pessoas como você e eu. Aí você fala, mas é diferente. Gente, as pessoas sempre falam que é diferente.
Ah, mas aquela pessoa teve uma experiência, mas ela nasceu. E você acha que você veio aqui só pra viver, comer, beber? Gente, você é especial. Você é especial. Você é amado por Deus. Existe algo dentro de você. Então, a gente tem que olhar pra nossa vida e pensar, por que eu não tô entregando mais? Por que eu não tô em paz? Sabe? Eu não tô falando pra você largar o seu trabalho e, e virar um monge. Não é nada disso que eu tô falando. Eu tô dizendo o seguinte, cara, se você tá mal, se você tá ferido, olha pro seu coração, pede ajuda pra Deus pra reconhecer essas mentiras. Porque quando você recebe de Deus, o fluir, ele é natural. Você muda radicalmente a sua vida. Você é natural, é que nem beber água, então você não precisa fazer esforço. Primeiro olha pra você, sabe? Se você não estiver bem, é difícil você conseguir ser luz, né? Claro que Deus nos usa muitas vezes, inclusive já me usou em momentos que eu estava em trevas, depressiva. E Deus usa tudo, Deus usa até uma mula. O ponto não é isso, você não é um escravo, você não é um servo, você é filho e filha. Então Deus, ele quer sim te usar, mas muito mais que isso, ele quer te curar, ele quer tirar essa ferida, essa dor, essa depressão. Então, eu senti muito forte quando eu li agora em Romanos que existe muita acusação na nossa mente, sabe? Quando eu falo assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí quando eu leio, eu sinto assim, mas eu não amo tanto a Deus assim. Gente, vocês acham mesmo que o próprio Deus não saberia que vocês não amariam Ele tanto assim? Gente, o nosso amor para sempre vai ser imperfeito. Até da Madre Teresa de Calcutá, ele sabia, nós somos seres imperfeitos, que amamos a Deus. Então, às vezes a gente lê uma passagem e fala assim, mas isso é pra quem? Isso é pra você, não é pra você. Você que tá aqui ouvindo, que quer melhorar, que busca uma evolução, entende? Que segue princípios. E você tem um propósito. Não é eu que tô falando isso, né? Amanda fala que eu tenho propósito. Amanda... Gente, porque é. É como se meu nome fosse... Isso é uma verdade, tá vendo? Então, assim, às vezes, você fala assim, Amanda, pra mim é muito difícil identificar as mentiras. Então, se foca na verdade. Do tipo assim, todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu tenho um propósito. Aí, quando alguma coisa dá errado, e vier aquele pensamento do tipo assim, tá vendo? Olha como as coisas não acontecem. Como não dão certo com você. Aí você vai falar, todas as coisas cooperam para o meu bem. E aí é um processo, gente, é um processo. Eu falo isso porque, cara, eu já vivi lutas, assim, inimagináveis. Vocês não têm ideia do que eu já sofri na minha mente, de verdade. Aliás, com certeza vocês têm ideia porque vocês também sofrem isso, mas sabe quando a luta é que você fala assim, gente, não é possível, cara. E sempre quando essas lutas se intensificam, é geralmente quando você se posiciona. Do tipo, cara, me posicionei em fé, vou seguir um propósito, comecei um projeto, comecei um relacionamento. Aí você fala, mas o que tá acontecendo, tal? Porque, gente, o inimigo, o que ele faz? Matar, roubar e destruir. Você acha mesmo que quando você abre uma empresa, ele quer que você seja próspero? E às vezes a gente até religiosamente fala, Deus não quis. Não é que Deus não quis. Cara, muitas vezes, simplesmente, você não deu o seu melhor. Você acreditou que Deus não queria. Muitas vezes você não se deu pro negócio, você desistiu. É diferente você falar assim, olha, eu não quero mais isso. Eu vi que pra minha vida não faz mais sentido e tá tudo bem. Gente, tá tudo bem. Você não precisa mostrar pras pessoas, olha, eu tenho um negócio, eu vou até o final. Não. Se você mudou, muda. É a sua vida. Cara, quando você morrer, quando você estiver no leito da UTI, você tem que olhar pra trás e pensar, eu fiz tudo o que eu gostaria de fazer em
vida, porque você não vai se lembrar do que você tem na conta, você não vai se lembrar de tantos da sua comissão. Não é isso que vai vir. Então, se dedique para a sua vida, para viver a vida que você quer viver hoje, considerando você. Porque a gente não tá aqui para agradar as pessoas. Eu sinto te dizer, eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para agradar a Deus. E agradando a Deus, você vai ser luz, não importa onde quer que seja. A gente não precisa ficar se justificando. Vai ter gente que vai gostar de mim, vai ter gente que não vai gostar de mim. E tá tudo bem também. Então é isso, gente. Aí a Joyce fala que ela fala uma frase bem legal. Então, vamos reconhecer a nossa negatividade, tá? Vamos reconhecer, vamos olhar pra dentro com amor, com carinho, tá? Você é especial. Gente, sabe o que eu percebo? De manhã, corta para, né? De manhã, eu percebo que de manhã, assim, nossa, de manhã, deu um bug aqui. Eu fico mais espontânea. Eu acho que é porque de manhã é humor, né?